Você está pronto? Está pronta para extrair histórias autênticas dos seus clientes? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu vou te trazer 3 desafios que você vai enfrentar em campo e 3 requisitos para você desempenhar bem a sua tarefa. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Claudine Nunes e você está no Storyteller em Ação. Um programa feito para ajudar você em campo, acompanhar você nessa jornada de contar histórias dos seus clientes. Se você é um estrategista digital, trabalha com comunicação, marketing ou na economia criativa, em algum momento você vai lidar com narrativas dos seus clientes. E por que isso importa? Importa porque o storytelling é uma ferramenta valiosa para você conhecer melhor o seu cliente e solucionar alguns desafios que ele tem. Desafios relacionados ao entendimento da mensagem, à adesão, às ideias, ao processo de educação. O storytelling serve a várias demandas. É uma ferramenta muito rica. E mesmo que você não vá escrever ou filmar nada, mas se você entender melhor o seu cliente, você é capaz de propor uma solução original, difícil de copiar. Pode ser um trabalho artístico, pode ser um projeto estratégico, mas você vai ter mais conhecimento que vai te dar ali um diferencial competitivo. Vamos hoje falar então de 3 desafios e 3 requisitos para você desempenhar bem a sua missão. Desafios. O primeiro desafio que você vai enfrentar chegando em campo é estabelecer o fio condutor, uma direção para a sua história. Vamos imaginar que você chegou para visitar um cliente novo, você não sabe nada sobre ele e ele quer sua ajuda para se posicionar no mercado, construir autoridade, para falar de um produto novo, mas o cliente ainda não é tão conhecido. E você precisa saber quem ele é, o que ele faz, o que eu tenho aqui, o que eu tenho de elementos para trabalhar e ajudar esse cliente. Bom, você precisa ter uma conversa preliminar, é claro, para entendendo as necessidades e vai buscar as histórias que vão dar credibilidade, vão dar autoridade, vão dar confiança, vão ajudar seu cliente a gerar confiança no mercado. Então, como é que você vai fazer isso? Você precisa ser capaz de estabelecer um norte para sua busca. O que eu quero? Às vezes o cliente vai chegar com o ponto de chegada, ele já vai chegar com o seu tema. Olha, a minha empresa é excelente, então nós quero reforçar a nossa excelência para o mercado. Veja que é bem genérico, né? A nossa excelência em quê, né? Bom, ele já deu o ponto de chegada. Agora você precisa buscar em campo os elementos que comprovam essa afirmação dele. Então, você vai a campo com uma pergunta: o que torna essa empresa excelente? Quais são os principais fatores aqui que determinam, né, que tornam essa empresa excelente? Você pode transformar essas afirmações mais abstratas, mais genéricas, em perguntas para direcionar o seu trabalho em campo, para você focar mais o seu olhar, você ter um olhar mais crítico na hora que você estiver observando as coisas, na hora que você estiver conversando com as pessoas. Estabelecer o fio condutor do seu trabalho em campo é muito importante, senão você vai ficar olhando para tudo e não vai enxergar nada. Tá? Num quebra-cabeça, se você ganhou um quebra-cabeça, você vai ver que tem aquela imagem na caixa. E todo o seu trabalho é encontrar as peças que vão formar aquele quebra-cabeça. Você tem certeza que naquela caixa estão todas as peças que formam aquele quebra-cabeça e que você vai sair com aquela imagem no final. Mas não é bem assim que funciona nas histórias autênticas. O seu cliente pode estar com esse pensamento: eu tenho já essa imagem e agora eu quero que você me traga essa imagem. Vá buscá-la, né? Mas às vezes não é bem assim. Em campo você pode perceber que o que
destaca mesmo essa empresa ou esse profissional é outra coisa. Seu trabalho de campo trouxe outra resposta. E aí você vai ter que ter essa habilidade de mostrar isso para o cliente, que vai ser mais relevante para ele, evidenciar, e que às vezes não é exatamente o que ele estava pensando, tá? Mas fio condutor pode ser você identificar em campo algo que já foi estabelecido inicialmente pelo seu cliente. Somos uma empresa excelente. Então, você vai buscar esses indícios da excelência, tá? Um fio condutor. O fio condutor pode ser outro. Pode não ser nenhum. Inicialmente, seu cliente pode estar bem perdido. Olha, eu tenho isso aqui, eu preciso, né, me posicionar, mas me ajuda. E, claro, você vai ter várias conversas com ele para entender quem ele é, o que ele valoriza, o que ele faz, o diferencial, qual a contribuição efetiva para o mercado. Há várias narrativas aqui, tá? Mas você vai buscar, com a sua experiência, com o seu olhar treinado, e se não estiver, vai ficar aqui nesse meu programa, para você identificar e propor para ele um direcionamento, um fio condutor. Você vai dizer, olha, aqui foi que eu percebi que está o ouro aqui que a gente deve explorar, tá bom? Ou o fio condutor pode ser uma aplicação estratégica do storytelling para um desafio diferente. Vamos pensar um bem estratégico aqui, tá? Duas empresas, né, ocorre a fusão de duas empresas e os times têm culturas diferentes. É preciso criar uma identidade, um senso de pertencer, uma identidade única, que eles se comportam ainda como times de diferentes empresas, mas agora é uma empresa só. Se você trabalha em funções mais estratégicas, você pode se deparar com essas questões e você pode se perguntar: qual é a história que eu preciso agora para conseguir construir essa percepção construir esse senso de pertencer, essa percepção de uma identidade única nessa empresa. O storytelling, ele ajuda a construir esse senso de pertencer. E que tipo de história você vai buscar em campo que contribua para essa necessidade da organização? É isso que você vai buscar. Histórias que geram identificação, aquelas que trabalham com questões que são universais, que atendem a diferentes culturas, que estão presentes, né, em diferentes culturas, muito provavelmente são histórias que vão ajudar a vencer esse desafio, esse grande desafio da organização. Então, o storytelling, ele é estratégico. E você, tendo essa noção de como ele pode ser útil, você vai conseguir propor um direcionamento, um fio condutor para quando você estiver em campo, você saiba para onde olhar, o que pode ser relevante, o que pode contribuir, tá? Bem importante você desenvolver esse olhar estratégico para o uso do storytelling. Fio condutor. Primeiro desafio. O segundo desafio que você tem em campo é descobrir a história. Sim, porque ela não vem embalada, empacotada, lá com uma fita, assim, prontinha, esperando por você. Não. É muito mais um resgate. Você tem que perceber a história, reconhecer, encontrá-la, trazê-la. Ela está lá no meio de tudo, das experiências da rotina, na trajetória da organização. Então, as histórias que mais importam e mais importam para o objetivo que você está trabalhando, elas podem estar bem escondidas. E você precisa descobrir as histórias. Você vai ter que ter essa curiosidade, essa vontade de ir mais fundo, conversar com as pessoas, observar o ambiente, para você trazer essas histórias à tona. Não espere que o cliente traga pronto isso para você. Talvez ele até faça isso. Mas você vai ver que provavelmente, se ele não é um especialista dessa área, ele vai te trazer
bastante generalidade, bastante abstração. E aqui o nosso objetivo é sair da abstração, sair do genérico ou dos clichês e trazer uma experiência concreta, original, única, que explique quem é mesmo aquele cliente e o valor dele para o mercado, tá? Descobrir a história, é o teu segundo desafio. E qual é o terceiro desafio? Organizar. E esse organizar as peças, não é organizar as peças de um quebra-cabeça. Porque, como eu falei, quando você organiza as peças de um quebra-cabeça, espera-se que no final você veja aquela imagem da caixa. Não, aqui está mais pro Lego, sabe? É aquelas peças de encaixe. Você vai encaixar, você vai selecionar aquele mundo de peças soltas e você vai procurar quais são as peças que você pode encaixar e organizar, fazer um recorte para obter uma narrativa correta, verdadeira, mas que atenda a um determinado objetivo. Então, as peças elas estão mais para um Lego do que para um quebra-cabeça, tá? Porque você pode ter diferentes resultados a partir da narrativa que você vai escolher. Terceiro desafio, então, é organizar as peças, dar sentido às experiências soltas, aos eventos soltos, aqueles elementos todos que seu cliente foi trazendo, aquilo que você foi observando, e agora você precisa organizar essa confusão toda, certo? 3 desafios. Agora, o que você precisa ter, ou o que você precisa desenvolver para alcançar esse objetivo, para você cumprir a sua missão? Como eu mencionei anteriormente, as histórias não estão prontas, embaladas, te esperando. Você precisa resgatá-las. Então, o que você precisa inicialmente? Criar as condições para obter acesso. Obter acesso às ideias, aos lugares, né, ao pensamento das pessoas, ao sentimento delas, circular, conversar com as pessoas, chega perto daqueles aspectos que mais importam, e aqueles que mostram, de fato, quem é aquele profissional, quem é aquela empresa. Isso se faz desenvolvendo a sua comunicação de storyteller. E não é uma comunicação de impacto, de alta performance. Não é o seu desempenho no palco. Nem vencer um argumento, como vencer uma discussão. Não, é uma comunicação leve, discreta. Ser plenamente capaz de trabalhar com essa comunicação do storyteller. Desde que você tenha vontade de conversar com as pessoas, de ouvir, desde que você tenha curiosidade, para que você consiga estabelecer um diálogo e esse diálogo siga o que eu chamo de caminho da introspecção. É um caminho que você vai fazer junto com o seu entrevistado, para que ele aos poucos vá saindo da condição de porta-voz, saia das afirmações genéricas e comece a dialogar e fornecer informações e ideias. Saia daquela primeira camada e te forneça mensagens mais significativas, tá? Então é importante trabalhar a sua comunicação. Você precisa desenvolver também o seu olhar, o seu faro de storyteller. Por quê? Porque o ambiente conta muita coisa. Você observando o ambiente, você tem possibilidade de fazer perguntas adequadas que vão abrir portas aí para histórias que serão relevantes. Então, a observação, treinar a observação, treinar a capacidade de realizar perguntas que abram essas portas, que te deem acesso às ideias, aos pensamentos, aos sentimentos das pessoas, tá? Então, esse desenvolvimento da sua observação
que entra junto todo com esse seu processo de comunicação. Agora, para você descobrir as histórias, você foi lá tentar resgatá-las. Elas estão lá no fundo da prisão, você foi lá resgatá-las. E na hora que você ficar frente a frente com a história, será que você vai conseguir reconhecer? Sim, porque você pode passar batido, ela pode estar aqui e você passou reto. Você nem deu bola para ela. Ali é que estava a história. Ela ficou lá acenando para você, me tira daqui, e você passou reto pela história. Você é capaz de reconhecer a história, a boa história que você precisa. Para que você consiga reconhecer, você precisa de referências. O entendimento básico, tá, de fundamentos. Entendimento básico de alguns fundamentos para identificar elementos da história, as fases, etapas, né, de uma história, estruturas, ou seja, a sequência de eventos, quais são algumas sequências importantes, e aí você vai saber se você passou reto por uma parte que era importante e você deveria ter parado ali, prestado atenção e resgatado aquilo ali, porque aquilo ali vai compor no final a sua narrativa. Então, ter essas referências que você vai conseguir a partir de um conhecimento básico dos fundamentos, não precisa ser tão a fundo, porque você não vai ser um roteirista de cinema, você não vai escrever um grande romance premiado, não é esse o objetivo, você não vai ser cineasta. Você está utilizando o storytelling como uma ferramenta de comunicação para realizar um trabalho diferenciado para os seus clientes, um trabalho original, personalizado. Esse, então, é o universo do storyteller em ação, do trabalho dele em campo. Essa capacidade de enxergar a história, de buscá-la e de organizá-la, sabendo como trazer essas questões todas para o cliente, deixá-lo à vontade, confortável para fazer esse trabalho com você. E as perguntas importam. E é por isso que eu trago a cada vídeo uma pergunta de ouro para você colocar no seu caderno de campo. E a pergunta de hoje é uma pergunta que vai te ajudar nesse processo, é claro, de você descobrir as histórias. Deixa eu pegar o meu caderninho. Deixa eu pegar aqui meu caderninho. Vou selecionar aqui uma pergunta para você colocar no seu caderno de campo, né? Eu tenho o meu caderno de campo. Essa pergunta, ela não é uma pergunta inicial, tá? Ela não faz parte daquelas primeiras perguntas que você vai fazendo quando ainda está mais na fase de porta-voz, você está fazendo ali quase que uma ficha técnica, pegando dados gerais. Não, não é nessa fase. Você já venceu essa etapa, você já está um pouco mais à frente, seu entrevistado já está bem à vontade com você e vocês estão conversando sobre a trajetória, tá? Vamos pensar que vocês estejam falando sobre a trajetória. Se você pudesse mudar a opinião das pessoas sobre algo relacionado ao trabalho, claro, sobre o que seria? Sobre a forma, né, de trabalhar naquela atividade, naquele mercado, fazendo aquele produto, aquele serviço, ou contribuindo daquela maneira com a comunidade, eu não sei o que o seu cliente faz, mas essa é uma pergunta que você poderia fazer para ele. Ele está falando de coisas que ele acredita, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado, como é que ele acha que deve trabalhar. Ele tá te trazendo elementos sobre o que ele pensa, né? Qual é a visão dele de mundo? E aí você vai trazer essa pergunta. Se você pudesse mudar a opinião das pessoas sobre algo, sobre o que seria? Talvez ele não tenha uma resposta pronta e tá tudo bem. Mas talvez ele tenha. Então vale a pena. Porque se ele tem uma postura muito firme, uma posição muito firme no mercado dele, essa resposta pode ser o fio condutor de tudo que você vai fazer ali, da narrativa que você vai criar, inclusive da narrativa dele no mercado. Se for esse o caso, né? Um posicionamento e tal.
Então, essa é uma pergunta que tem esse superpoder: ajudar o seu cliente a pensar, a refletir sobre qual é o valor do trabalho dele, como que ele pode contribuir, qual o impacto que ele causa. E nas narrativas, a resposta dessa pergunta é um fator de identificação, também de autoridade, vai ajudar a gerar narrativas que exploram a autoridade, porque ele está sendo firme, vai argumentar, enfim, em relação ao que ele acha que deve mudar. Ok? Esse foi o Storyteller em Ação de hoje, e no próximo vídeo eu vou te trazer mais perguntas de ouro para você colocar no seu caderno de campo. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.